Você já parou para pensar por que em um mundo cada vez mais desenvolvido, cada vez mais tecnológico, milhões e milhões de pessoas ainda vivem sem o necessário para uma vida digna? Essa tecnologia e tudo isso que nós adquirimos de conhecimento tem servido a toda a humanidade? Se nós avançamos tanto na ciência, se nós avançamos tanto na tecnologia, se nós avançamos tanto em tantas áreas do conhecimento, por que ainda nós convivemos com a fome? Por que existe tanta desigualdade? Por que a exclusão e a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é tão grande? A Magnífica Humanitat nasce justamente dessa pergunta. Se toda a humanidade é magnífica, e é, por que existe tanta diferença entre nós? Esse título significa exatamente essa questão, a grandeza da humanidade, a beleza da humanidade, a coisa mais fabulosa que pôde existir no universo somos nós. E esse é um convite para recordar que talvez a maior de todas as riquezas da criação não está nas coisas, mas na própria pessoa humana, criada por Deus com igual dignidade. Veja, nós somos aquilo que é o produto mais puro de toda a criação. Está lá no Gênesis. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso nos remete, e é necessário que a gente pense sobre o porquê que, se somos todos e todas filhos e filhas de Deus, por que temos tantas diferenças? É isso que Jesus quer nos lembrar quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus não disse: eu vim para que todos os judeus tenham vida, ou para que todos os muçulmanos tenham vida, ou para que todos os cristãos tenham vida, ou para que todos os hinduístas tenham vida, ou qualquer outra religião ou não religião. Jesus diz com todas as letras, está em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa promessa não é para alguns, é para todos, todos e todas. A Magnífica Humanitat parte dessa convicção. Ela nos convida a olhar novamente para essa sociedade em que nós estamos e perguntar: nossas escolhas econômicas, nossas escolhas políticas, nossas escolhas culturais e até mesmo as nossas escolhas religiosas estão colocando a pessoa humana no centro? Nós somos de fato e nos consideramos irmãos e irmãs? Ou nós estamos colocando o dinheiro, o poder e os interesses particulares acima da vida? Acima da vida daqueles que muitos na igreja dizem ser irmãos e irmãs. Por isso, como afirma a encíclica, nós temos um compromisso profundo com esse chamado. A dignidade humana, diz Papa Leão XIV, é o fundamento sobre o qual deve repousar toda a sociedade. Ou seja, não é apenas a sociedade que eu pertenço, mas toda a sociedade. E complementa o querido Leão XIV. Toda a sociedade que deseja ser verdadeiramente justa. Ou seja, não basta dizer que é justo, precisa de fato ser justo. Essa reflexão é especialmente importante para nós, povo brasileiro e latino-americano, porque nós vivemos em uma sociedade, em uma terra, em um território que sempre foi marcado por enormes riquezas, mas também, é muito verdade, também foi marcado por profundas violências e desigualdades, frutos da ganância e frutos da exploração dos países ricos contra o nosso povo, também contra o povo africano. Encontramos comunidades sem saneamento em todos os lugares, em todas as cidades que nós conhecemos. Trabalhadores e trabalhadoras explorados, inclusive no regime 6x1. Povos tradicionais, indígenas e quilombolas ameaçados e famílias que ainda lutam todos os dias pelo pão nosso de cada dia.
Também são pessoas que lutam por moradia e a esperança de ter reconhecido a sua dignidade. A Magnífica Humanitat não pretende apenas, então, denunciar essas situações. Ela não quer ser apenas uma chave de críticas ao sistema. Ela nos convida, como sociedade global, a recuperar o sentido do Evangelho como força, uma força capaz de transformar a nossa história. Por isso, nós precisamos colocar novamente a dignidade humana no centro, e isso significa reconhecer. E esse reconhecimento nos dá a obrigação de agir, para que nenhuma pessoa humana possa ser descartada e que o bem comum, de fato, tenha sentido nessa palavra de ser bem comum. E isso significa que ele deve estar acima de qualquer privilégio individual. É nesse sentido que a encíclica Magnificat Humanitat nos convida e nos traz uma reflexão profunda. Eu quero desenvolver esse tema nos próximos episódios para que a gente possa junto construir, dialogar e refletir sobre essa caminhada, descobrindo a importância da fé cristã de verdade, que tem responsabilidade com todo esse conjunto de coisas e que ela precisa continuar oferecendo luz para toda a humanidade e principalmente para os desafios desse tempo que a gente vive. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, que Deus nos conceda coragem, e muita coragem, de construir uma humanidade cada vez que passa o dia, que ela seja mais fraterna, que ela seja mais justa e que principalmente ela seja fiel ao reino de Deus. Que assim seja. Vamos continuar falando então sobre a encíclica Magnificat Humanitas. Tem algo profundamente verdadeiro na fé, mas a fé só é verdadeira quando ela transforma a vida. Minha irmã, meu irmão, paz e bem a você. Seja muito bem-vindo à nossa caminhada por essa encíclica tão importante, a Magnificat Humanitas. Ao longo dessa nossa série, nós vamos descobrindo que a fé cristã, ela não é apenas um conjunto de verdades para acreditar. Na verdade, a fé cristã é muito mais um caminho para transformar a nossa vida. E é por esse caminho que nós vamos também transformando o mundo. Ou seja, primeiro desafio, eu não consigo ser um bom cristão se eu mantiver apenas em mim a construção da fé. Eu preciso passá-la para o outro. Hoje eu queria fazer uma pergunta que ela é simples, mas ela é muito inquietante. Se alguém me observasse durante uma semana, sem ouvir nenhuma palavra minha, será que essa pessoa perceberia que eu sou um cristão? Essa pergunta nos leva a uma questão que vai ao centro do Evangelho. Jesus disse algo profundamente inquietante. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Veja, Jesus estabelece aqui um parâmetro bastante importante. Primeiro que ele não desvaloriza a fé ou a profissão de fé. Eu posso falar sobre ela, mas mais importante do que falar sobre a fé é fazer que a minha ação seja tão concreta que a minha vida seja transformada para que eu possa transformar as outras vidas. Então não basta dizer apenas eu acredito em Deus. É preciso que as nossas escolhas revelem isso a partir daquilo que nós dizemos que acreditamos. É justamente nesse ponto que entra a Magnificat Humanitas. Começa essa encíclica afirmando que a dignidade humana ocupa o centro da missão da igreja e do cristão. Toda espiritualidade autêntica precisa, antes de mais nada, produzir o respeito, a compaixão, a justiça e a fraternidade. Sem isso, não é fé cristã. Quando a fé permanece apenas nas palavras e apenas em mim mesmo, ela corre um risco profundo de se tornar um discurso vazio.
Mas quando essa fé se traduz em gesto concreto, torna-se sinal de presença de Deus na vida das outras pessoas e no mundo. Talvez, penso eu, que esse seja um dos maiores desafios do cristianismo de hoje. Ele não pode continuar sendo apenas algo que se diga acredito em Deus. Porque nós temos acesso a todos os livros, às bíblias, às formações, aos conteúdos de redes sociais, aos conteúdos religiosos, à oração. Mas o desafio de verdade é permitir que todo esse conhecimento se transforme sobre a nossa maneira de viver. Como nós tratamos a nossa família? Como nós acolhemos quem pensa diferente? Como nós reagimos diante da pobreza, da injustiça, da violência e da exclusão? Como nós usamos o nosso dinheiro? Como nós exercemos a nossa cidadania? Como nós cuidamos da casa comum, do planeta, do meio ambiente? Penso que todas essas perguntas, elas valem muito para que a gente possa saber a que fé nós pertencemos. Por isso, a tradição da igreja sempre nos recorda que existe uma profunda unidade entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Não há como amar a Deus que não se vê, sem amar o próximo a quem se vê. Nós não podemos separar a oração do compromisso, o culto da justiça. Nós não podemos separar a espiritualidade da solidariedade. Quanto mais essa unidade cresce e se aproxima, mais nós nos aproximamos do projeto de Jesus. É isso que a Magnífica Humanitas vai nos convocar. E é por isso que a realidade brasileira e latino-americana na fé, marcada por tantas desigualdades, essa coerência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço é muito necessária para ser um cristão e uma cristã. O Evangelho nos convida a reconhecer essa dignidade. Reconhecer a dignidade minha, mas também de todas as outras pessoas, particularmente daqueles que mais sofrem. Uma fé que não produz fraternidade, dificilmente, ou digo até impossível, expressar toda a riqueza da boa nova de Jesus. Por isso, eu gostaria de sugerir a você um compromisso. Reserve alguns minutos de silêncio e faça a si mesmo essas perguntas. Em qual área da minha vida existe hoje a maior distância entre aquilo que eu digo que eu acredito e aquilo que eu vivo no cristianismo? Espero que essa resposta te leve também a um pedido a Deus para que te dê coragem para começar justamente por esse ponto de fragilidade. É essa conversão que a gente acredita dentro da teologia da libertação que faz com que a gente dê um passo de cada vez, sem julgamentos, sem falar sobre o que eu penso sobre aquilo que você é. Precisa você pensar sobre aquilo que você é. É isso que vai fazer com que a sua conversão seja completa. Que o Evangelho inspire, então, todas essas nossas escolhas e que a encíclica de Papa Leão XIV nos ajude a diminuir a cada dia aquela distância entre aquilo que nós acreditamos ou dizemos acreditar e aquilo que nós vivemos. Paz e bem, que Deus nos abençoe. Vamos agora falar sobre um tema que eu considero essencial dentro da encíclica Magnífica Humanitas. O amor ao próximo vem antes que a doação do que quer que seja, da esmola, o nome que você queira dar. Quando vemos alguém passando necessidade, qual que é a nossa reação? Como que a gente olha para essa pessoa? A gente dá uma moeda? Faz uma doação? Oferece um alimento? Tudo isso é muito importante. Mas, quando a gente faz isso, será que o amor cristão termina aí? Jesus nos ensina algo muito mais profundo do que aliviar a própria consciência. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus afirma algo profundo e incômodo. Todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Isso é muito mais do que dar. É o que faz, ou seja, é o que acompanha, é o que constrói, é o que luta.
Perceba que nesse ponto Jesus não pergunta e não quer saber quanto nós demos aos pobres. Ele tem uma pergunta muito mais profunda. E essa pergunta se dá porque a caridade, ela não pode se fechar num ato específico de generosidade. Ela precisa reconhecer a dignidade do nosso irmão, da nossa irmã. Por isso a encíclica Magnificat Humanitas, ela nos traz uma lembrança profunda, que a caridade e a justiça não podem ser separadas. Aliás, fizemos uma campanha da fraternidade com esse tema. Não pode ser um alívio de consciência, mas a justiça precisa necessariamente buscar as causas para poder suprimir toda a desigualdade. O amor cristão não pode se limitar à compaixão. Ele precisa também ter compromisso para que isso seja extirpado. Quem ama perguntar por que tantas famílias continuam sem moradia digna, também será se luta por isso? Por que tantos trabalhadores não recebem salário suficiente para viver com dignidade? Por que tantas crianças ainda têm negados direitos básicos como educação, saúde, alimentação? Nós precisamos entender porque essas perguntas não são perguntas políticas. Primeiro, elas são perguntas cristãs. Elas nascem do Evangelho. Confundir isso é um erro para o cristão. Ao longo da história, a igreja sempre ensinou, durante toda a sua caminhada, que a verdadeira caridade caminha de mãos dadas com a promoção da justiça. Não basta apenas socorrer quem caiu à beira do caminho. É preciso perguntar por que tantas pessoas continuam sendo deixadas nessa margem. A realidade brasileira e latino-americana, ela nos ensina que essas desigualdades são supridas quando a gente luta junto com o povo. Por isso, o discipulado de Jesus não pode fechar os olhos diante dessa contradição da economia e que leva ao sofrimento humano. Ao contrário, nós precisamos compreender que quando a nossa fé se transforma em serviço, em solidariedade e em compromisso com a construção, aí sim nós encontramos uma sociedade fraterna. Isso não pode acontecer se nós agirmos pelo ódio ou pelo desejo de confronto. Isso significa que nós devemos trabalhar para que cada pessoa tenha condição de cumprir com o mandamento de Jesus, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Talvez nós tenhamos que nos desafiar um pouco mais para compreender o que Papa Leão XIV tem nos trazido com essa encíclica. E aí, essa pergunta ela é muito pessoal. O que eu posso fazer pela minha comunidade, no meu trabalho, na minha cidade? O que eu posso fazer por aqueles que menos têm? As favelas, os moradores de rua, os dependentes de químicos? Talvez esse seja o passo que Deus espera de nós. Eu penso que a nossa prática, ela é a única coisa que devemos ter como princípio do Evangelho. E que esse Evangelho, então, nos inspire a fazer as escolhas certas. Porque é essa escolha que vai fazer também o mandamento de São Francisco de Assis. São Francisco dizia algo sensacional. Ele dizia aos seus discípulos: vão e preguem o Evangelho. E se for necessário, falem. Paz e bem. Vamos então para mais uma reflexão sobre a encíclica Magnificat Humanitas. Eu queria hoje falar um pouco sobre a coerência da política com a nossa fé. Será que a política também pode ser um caminho de santidade? Isso de fato é algo bastante difícil de se pensar quando a gente vai olhando para o conjunto, né? Mas a todos nós esse desafio é lançado. Eu talvez seja uma das pessoas, todos nós aliás, né? Mas eu sou uma pessoa que ouve muito que política e religião não se misturam. Eu penso que isso talvez seja um dos maiores erros de compreensão do que é o Evangelho. Mas será que foi isso que Jesus Cristo ensinou?
a gente precisa dar uma olhadinha na vida de Jesus. Porque, na verdade, Jesus nunca ocupou absolutamente nenhum cargo público. Mas sua vida teve profundas consequências para a sociedade até os dias de hoje. Jesus denunciou injustiças. Concordam? Jesus acolheu os excluídos. É um fato. Jesus defendeu a dignidade das mulheres, que naquele tempo não era tarefa fácil. Jesus se aproximou muito dos pobres e anunciou um reino que ele se fundamenta na justiça, na fraternidade e na paz. No Evangelho, Jesus diz algo que deveria nortear a nossa vida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus, capítulo 5. Ora, o sal existe para dar sabor, a luz existe para iluminar. Da mesma forma, nós, cristãos e cristãs, somos chamados a transformar a realidade onde a gente vive. Se isso não acontecer, nós não somos sal da terra e nem luz do mundo. A Magnificat Humanitas, essa encíclica tão importante, nos recorda que buscar o bem comum faz parte da vocação cristã. A política, quando vivida como serviço, é uma das mais elevadas formas de caridade. Isso já dizia João Paulo II. Porque quem procura criar as condições para que todas as pessoas possam viver com dignidade está justamente respeitando um preceito evangélico. Lamentavelmente, muitas vezes nós associamos a política apenas à corrupção. Ou por disputas de poder ou de interesses pessoais. E isso é verdade. E precisa ser muito combatido. Mas nós não podemos nos esquecer que a verdadeira política é aquela que cuida da vida das pessoas. Quando nós defendemos uma educação de qualidade pública, quando nós defendemos uma saúde pública de qualidade, eficiente, quando nós exigimos que haja moradia digna para os pobres, trabalho com capacidade de pagamento e que tenha condições de suprir as necessidades do trabalhador. Isso não diz respeito à política, isso diz respeito ao Evangelho. Porque quando garantimos isso, o que mais se sobressai é que o reino de Deus que está lá no Pai Nosso e que é feito lá no céu também chegue aqui na terra. Por isso nós dizemos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao contrário disso, nós reduzimos ao processo político a construção ideológica. E isso não é verdadeiro. A construção da política tem como parâmetro fundamental do bem comum o Evangelho. E é por isso que a gente precisa reconhecer que aqui na América Latina, essa compreensão inspirou milhares e milhares de cristãos a dedicar a sua vida ao serviço público, aos movimentos sociais, às pastorais e às organizações comunitárias. Homens e mulheres que acreditaram, conseguiram perceber em Jesus que a partir dele deveria assumir essas responsabilidades de modificação do meio dessa sociedade. E aqui eu queria fazer um outro desafio. Quando a gente se propõe a criticar a política de longe e não contribuir com ela, a quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo aquela unidade que um povo precisa ter e defendendo o bem comum? Ou nós estamos defendendo o interesse privado daqueles que não querem que os pobres se aproximem da política? Qual que é a sua participação no seu bairro, na sua cidade ou até na sua paróquia que ajude a transformar a política? A transformação do mundo começa quando nós deixamos de ser espectadores e passamos a ser servidores. Não necessariamente poderosos, servidores. E é por isso que eu queria construir contigo esse diálogo. Que o Evangelho inspire as nossas escolhas e que a encíclica Magnificat Humanitas nos ajude a diminuir a cada dia a distância entre aquilo que eu digo que acredito e aquilo que eu vivo. Isso para mim é o fundamento da fé.
Paz e bem. Sigamos.